Oi gente, antes de iniciar esse vídeo eu gostaria de deixar os meus sentimentos, e as minhas considerações sobre as pessoas que acabaram perdendo, ou familiares ou amigos em frente dessa pandemia, que anda assolando não só o nosso país, mas o mundo. Eu tô acompanhando sempre, mas agora eu tô também fazendo esses vídeos para vocês, tanto para informar quanto para entreter também nesse isolamento social, mas com consciência sempre de que poder estar em casa nesse momento é algo que me torna uma pessoa, vamos dizer, privilegiada. Então eu sou grata por isso, mas eu também tô sempre atenta e tô sempre para quem acredita, eu sempre estou orando em relação a essas pessoas e acho que a empatia também, que torna nós mais humanos. Eu tô sempre procurando me proteger e proteger as pessoas que eu amo e também as pessoas que eu não conheço, porque esse é um ato de amor. A gente proteger as pessoas que nos envolvem, que envolvem a nossa vida, é muito mais, bonito a gente se preocupar com as pessoas que a gente nem conhece. E como que a gente faz isso? Evitando sair, ficando em casa, sair só se for um caso de emergência, se puder sempre, colocar alguém à frente para que consiga fazer as coisas para nossa sobrevivência mesmo, para o nosso dia a dia. Mas procurar também nesse momento ter consciência e procurar economizar também, procurar se podar de algumas coisas que antes nós tínhamos por ter liberdade de sair e para o bem não só da gente, mas para o bem das pessoas ao nosso redor. Então eu quero deixar aqui as minhas considerações, os meus sentimentos dessas pessoas que ainda estão enfrentando, de uma forma muito severa. Assim, tem cantos do mundo que eu fico impressionada de ver e fico muito chateada também. Acho que chateada nem é a palavra ideal. Acho não é a palavra ideal. Eu tô muito emotiva, assim, esses dias e muito triste em saber que muitas vidas estão indo embora e que não deveriam, A gente sabe que todo dia nasce, todo dia morre. Mas nesse momento a gente sabe que é algo que vai além das nossas forças e que estão minando, vidas. Então tenha essa consciência, procurem fazer só o necessário fora de casa se você está tendo esse privilégio, porque tem pessoas que não estão tendo e é aterrorizante para elas. Então vamos ter considerações por essas pessoas e pela nossa família, Então, simbora lá começar o vídeo. E você, escritor? Já teve dores de cabeça, tremores e suor excessivos e até queda de cabelo? Calma, calma, calma. Esses são alguns dos sintomas de um bloqueio criativo. Se você quer saber mais, bora badalar o sininho, se inscrever, se gostar muito, deixar aquele like, maravilhoso. E bora lá pro canal Escreveu e Ninguém Leu. O bloqueio criativo, eu escolhi esse tema porque eu tenho ouvido muitas pessoas nas redes sociais, que eu participo, falando sobre o bloqueio criativo. Principalmente frente a essa pandemia, porque, lógico, é difícil você criar se você tá sob tensão o tempo todo. Mas há pessoas que precisam, elas dependem disso. E o bloqueio criativo também pode ocorrer não só frente a esse fato que nós estamos vivendo no momento, mas também no nosso dia a dia, muito antes de tudo acontecer. Então, o que eu vou trazer para vocês? Vou falar um pouquinho sobre o bloqueio criativo, o que é, e alguns sintomas e alguns métodos que eu tenho para lidar com ele. Simbora lá! Gente, o bloqueio criativo, ele não é uma doença, tá? Não é crônica, não é contagiosa, eu espero. Mas assim, ele causa alguns sintomas indesejáveis e que vão muito além de um simples bloqueio, daquela simples tristezinha de não conseguir fazer lá o seu trabalho. Tem pessoas que trabalham sob tensão, sob tensão não, sobre, vamos dizer assim, encomenda. Então muitas vezes as pessoas têm muitos trabalhos que vêm por exemplo, pessoas que criam marketing, pessoas que são publicitárias, então elas precisam ter aquela ideia e tudo mais. E tem pessoas que escrevem
também tem aquele compromisso com seus fãs e tudo mais, com seus leitores, né? Vou falar de fãs, de leitores. E também tá sempre vivendo sobre uma pressãozinha e gosta disso. Mas quando o bloqueio criativo chega e pega, realmente é difícil lidar. Mas pode acontecer também de você simplesmente querer começar uma história e você não conseguir. Isso também te deixar muito apavorada. Alguns desses sintomas, gente, que eu vou falar pra vocês, alguns são bem comuns, as pessoas já conhecem, outros vão um pouquinho além. Além do próprio bloqueio criativo, também tem alguns sintomas que vêm junto, que é a infelicidade, que é a raiva de si mesmo, que é aquela punição a si mesmo, né? A pessoa se pune por não conseguir criar. Então vem crises de choro, os próprios sintomas que eu já listei no começo do vídeo, né? Dores de cabeça, suores excessivos, né? Aquela ansiedade, né? E junto à ansiedade também vem alguns fatores que são bem preocupantes. Por exemplo, a própria crise existencial, que é algo bem, né? Forte, né? E que também pode trazer baixa autoestima. A pessoa pode achar que ela não sabe fazer nada e ampliar isso para algo muito maior, né? Vamos dizer, de um bloqueio criativo, isso desencadear para algo bem maior. Ou se não, até mesmo ter ideias exageradas, ter tantas ideias que sua cabeça chega a quase explodir. Não só numa dor de cabeça, mas vamos dizer, aquele cansaço mental. Chega no fim do dia, você tá cansada mentalmente, não fisicamente, mas a mente tá acabada, destroçada. E esses podem ser alguns dos sintomas, além dos agravantes, né, que é queda de cabelo, e pode trazer também uma certa depressão. Não li a respeito se pode chegar a uma depressão, mas como uma coisa sempre leva a outra, é bom a gente tomar cuidado se a gente deixar que esse bloqueio criativo crie, né, sintomas ainda mais graves. Então, deixar não, né? Porque às vezes nós já temos, né, alguns fatores que podem desencadear, o bloqueio criativo pode desencadear, e é sempre bom a gente estar atento, né? Procurar especialistas, não procurar simplesmente curiosos ou amigos que querem ajudar, mas também procurar especialistas, saber se também há outras coisas por trás disso, e não somente o bloqueio criativo. Agora eu vou chegar nas minhas dicas. Então, eu nunca tive um bloqueio criativo, né? Ah, diferentona. Não, não é isso. É porque eu não tenho mesmo. Não é mentira, é mentira. Nunca tive esse bloqueio criativo de querer escrever uma coisa e não saber onde isso vai terminar. Mas eu tenho algumas dicas que são bem bacanas. Por exemplo, tem momentos que eu quero escrever alguma coisa, descrever um ambiente ou descrever uma situação, e aí eu bloqueio, dá um bloqueio mesmo aqui que eu não sei o que acontece. Mas o que eu procuro fazer? Tem dicas, né, que já são muito, né, vamos dizer assim, todo mundo já leu em algum lugar. Por exemplo, relaxar, meditar. E eu posso dizer que meditar ajuda muito, porque te ajuda a visualizar, né? E no meu caso eu acabo visualizando melhor a cena. Então, respirar fundo. Se não conseguir nesse momento, procurar um outro momento. E isso acaba ajudando bastante. Meditar é uma coisa que me ajuda, né? Mas o que me ajuda também é, por exemplo, a ideia não surgiu naquela hora, né? Eu não consegui descrever naquela hora. Aí minha cabeça já começa a doer, aí eu já fico meio desanimada. Então o que eu faço? Eu sempre coloco um caderninho, né? Isso também é uma coisa que eu quero deixar pra vocês como dica. E ando com ele pra lá e pra cá. Então, se eu tô dormindo, o caderninho tá lá. Porque às vezes num sonho, ou às vezes você acabou de acordar e vem uma ideia que você fala... Ah, a vingança de Kelly mesmo veio do nada. Eu acordei e pensei num fato que tinha ocorrido há muitos anos na minha escola. E assim, anda, porque às vezes a ideia vem e você fala, ah, depois eu vou me lembrar. Quando você vai ver, você fala, mas o que eu tinha pensado mesmo? E era uma ótima ideia. Então anda com esse caderninho. Acordou, ah, teve ideia? Vai lá e escreve. E pelo menos já fica lá. Se você não for usar agora, uma hora você usa. Então essa é uma dica que eu acho bem interessante. Outra dica que eu também gosto muito de fazer é uma escaleta. Assim, como eu já fiz curso de roteiro, de cinema, então isso pra mim já é de praxe. Mas no começo eu não sabia muito bem como é que fazia. Eu ficava tipo... Mas assim, mas o plot foi o pior. Não foi a escaleta. Mas assim, hoje em dia eu uso pra tudo. Não só quando eu vou escrever um roteiro de cinema, por exemplo.
eu uso também para as minhas histórias. Então, O que é uma escaleta? uma escaleta é assim, é uma sucessão de fatos que vai acontecer durante a sua história. Então, mas aí eu vou ter que já escrever tudo e do começo até o fim não vou poder mudar nada. Você pode. A escaleta ela é um norte, é como se fosse uma bússola. Você não vai ficar perdido durante a sua história. Porque às vezes você vai lá e começa, igual a Crise de Andes, eu comecei e fui, e eu. Bem, eu chutei, ela foi indo e iu. Mas assim, foi indo e deu certo. Mas tem histórias que, por exemplo, a Vingança de Kelly, ela tem muitas coisinhas. E até agora, revisando, eu já tive que mudar algumas. Porque tem muitos fatores surpresinhas ali perdido. Então eu precisei dessa escaleta. Porque eu recorri a ela toda vez que eu tinha dúvida sobre o que poderia acontecer com esse personagem ou sobre o que um fato tinha ligação com um outro fato. Então me ajudou muito. E ele é um norte. Você vai lá colocar sua história como você gostaria que ela se desenvolvesse, né, em pequenos tópicos, né? Maria conheceu João. João foi à casa de Maria. Tipo, umas coisas bem básicas, porque não se escreve um livro, não uma escaleta. E quem tiver curiosidade, depois eu posso, né, esmiuçar melhor esse tema. Então, quando você vai escrever o livro, você já não se perde mais, porque você tem aquela bússola. Mas você pode mudar o que tem no meio dessa bússola, né? Dessa escaleta que você fez. De repente, você percebeu que tal fator ia ficar muito melhor naquele momento do que o que você colocou na escaleta. Você pode mudar, mas pelo menos você tem um norte. E esse norte vai fazer com que o bloqueio criativo fique menor. Outra coisa também que eu acho bem interessante, é interessante e até meio chato, né, de falar, que são sobre traumas, né? Alguns são mínimos, mas alguns são bem fortes para o autor que está escrevendo. Então, às vezes, no passado, ou ele recebeu uma crítica, né, ou você acabou recebendo uma crítica, né, falando assim, de uma forma mais pessoal, e você não lidou bem com aquela crítica, né? Tem até um vídeo, né, sobre críticas, dá uma olhadinha lá. E quando você chega nesse ponto do seu livro, dá aquele bloqueio, porque você lembra que você foi criticado naquele ponto. Ou senão uma coisa muito mais séria, né? Você realmente passou por uma situação vexatória, você foi mostrar seu trabalho, e alguma coisa aconteceu que quando chega em tal momento você fala, não, eu não consigo. Né, que tem a ver também com a baixa autoestima e esses fatores. O que eu falo pra vocês? Tentem. Eu tinha muito problema com falas, né? Minhas falas eram muito empobrecidas, né? E eu recebi uma crítica em relação a isso. Então o que eu procurei fazer? Procurei fazer falas melhores. Não ficar mostrando o tempo todo, aí agora, tá bom, né? Mas eu mesmo ver, sabendo que naquele ponto eu não estava acertando, o que eu vou fazer? Vou tentar fazer mais falas, até que chegue em falas boas, né? Em falas que sustentem a minha história e que dê também cara ao personagem. Então eu fui me preocupando com isso, não que fui deixando outros pontos para lá. Não, mas percebendo que isso era algo que não ficava muito legal nas minhas histórias, eu procurei mudar essa perspectiva, né? Quando eu ia escrever as falas. Então faz. Quanto mais críticas você receber, mais você tenta ultrapassar. E se foi algo que você não consegue lidar, ou ficou muito marcante mesmo, eu aconselho você a procurar um profissional. Porque você pode não. Todo mundo que se propõe a escrever é alguém brilhante, é alguém que quer chegar, sabe? Eu acredito muito, eu gosto muito de escrever e acredito que todas as pessoas que gostam são seres extraordinários. Então não se perca nisso, numa crítica, num trauma, em alguma coisa que não ficou bacana. Resolva isso e você vai ver que aquela pedra que você está tirando no meio do caminho, Drummond já falava isso. Vamos tirar essa pedra. Outra coisa também que pode ocorrer o bloqueio criativo é não saber muito bem sobre o assunto que você vai tratar. Então você vai lá, quer escrever sobre algo que precisa de uma pesquisa e você não faz essa pesquisa ou não faz direito e acaba dando esse bloqueio porque você não sabe o que inserir na sua história, porque você não conhece muito sobre o assunto. Então você que é escritor iniciante, às vezes pode acontecer e nem você se tocar, né? Então procura saber mais sobre o que você vai escrever, procura saber mais sobre aquela realidade para trazer uma verdade, porque a verdade é que vai atrair o seu leitor para você, tá?
muitas outras coisas também vão fazer atrair, né? Muito antes disso. Mas quando ele chegar até você, essa vai ser a sua marca pessoal. Falar com verdade, falar o que realmente acontece, mas do seu jeito. Então procure sempre conhecer o que você vai escrever. Isso ajuda muito na hora de que você está tendo um bloqueio criativo. Saber sobre o que você vai estar escrevendo. Se você não souber, é muito mais fácil do bloqueio te pegar. E outra coisa que eu acho essencial é entrar no personagem, é saber sobre a realidade do seu personagem, para que ele também seja verdadeiro. Porque às vezes você está criando um personagem e você gosta tanto desse personagem que você quer tirar ele das confusões o tempo todo. E às vezes você tem que emergir, você tem que colocar o personagem lá dentro, né, de uma realidade que nem sempre é muito bacana. Então você tá muito junto com o seu personagem faz com que você também passe nas dificuldades junto com ele. E procure métodos criativos para tirá-lo daquela situação, porque você tá muito na dele. Tipo o Greg, você tá muito na dele. Cara, ela tá tão na sua! Então, quando você não tá muito próximo do personagem, quando o personagem é só alguém que você quer criar algumas situaçõezinhas pra ele e tal, você acaba não colocando verdade também nas situações que ele passa, que não são muito bacanas. Então, se você também quiser falar um pouco, que eu fale um pouco mais sobre isso no próximo vídeo, pra também não ficar muito longo, você pode colocar aqui nos comentários. Gente, vamos começar a colocar comentários aqui. Eu sei que o canal tá começando agora e que talvez demore muito para as pessoas chegarem até mim, mas quando vocês chegarem, tá? Deixa seus comentáriozinhos. Eu vou estar lá. Eu vou estar. E assim, gente, essas são algumas das minhas dicas. Se vocês tiverem outras também, vai colaborar e muito, né? As pessoas que estão iniciando e que às vezes não estão se tocando de algumas coisas que elas podem melhorar, mesmo porque quando a gente está começando a gente fica muito afoito e quer mesmo escrever e é muito legal esse momento. E pra gente crescer a gente também precisa de algumas dicas. E é legal que vocês, se tiverem dicas diferentes, vocês possam colocar aqui também, né? Vamos se ajudar, já que tá cada um aí fazendo a sua parte, vamos fazer a nossa parte aqui também, para que novas obras, para que coisas muito bacanas surjam, ok? Então você é escritor iniciante e também que você que não for iniciante, mas gostou das dicas, deixe seu comentário, badale, badale, badale este sininho. Deixa aqui o seu gostei se você gostou, tá? Se você não gostou, deixa pra lá, tomar um cafezinho, tudo passa com café, café é muito bom. Não gosta de café, toma um refri, um suquinho natural. Tô chapado até agora com essa porcaria. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Agora vocês viram que eu fiquei até um pouco mais animada, né? A gente tá mesmo passando por um momento que não é muito, né, pra gente ficar assim. Mas eu também preciso ajudar, né? E quanto mais pessoas chegarem a esse vídeo, eu espero realmente estar ajudando, gente. Eu faço os vídeos realmente pra conseguir que novos escritores surjam com qualidade, né? E chegando onde eles querem. Eu quero que todos vocês cheguem onde vocês querem, porque esse é o momento da gente se unir, né? Então um beijo bem grande pra vocês. Eu tô levando aí pra vocês pensamentos muito positivos. Eu espero que vocês do outro lado também me tragam muitos pensamentos positivos e a gente cresça juntos, né? Porque vocês deixando os comentários aqui, vocês me ajudam também. E muito, 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 porque somos todos escritores iniciantes, ok? Então até mais e até o próximo vídeo.